Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Pois é, mais um resultado negativo do Sport e é um resultado que a gente precisa falar logo de cara aqui, tá? Tiveram os erros de arbitragem, tiveram os problemas que a gente já sabe, a gente falou muito, repercutiu muito sobre isso nas últimas 2 semanas, mas a verdade hoje é que foi um jogo pífio do Sport. Foi um jogo cansativo, um jogo que parecia que você só podia entrar dentro do gol com a bola. Era a impressão que a gente tinha aqui, né? Você só pode entrar, só pode gol com a bola, você entrando com bola e tudo. E realmente foi um jogo pífio, pífio de desempenho dos jogadores, pífio de finalizações, pífio de substituições, né? Cara, como eu falei, é muito imprevisível. Não dá para a gente entender muito as substituições do técnico Pepa na temporada 2025. Vamos falar aqui sobre esse resultado negativo do Sport. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever. Eu sei que é chato, mas infelizmente a gente precisa pedir, né? Mas vamos falar sobre esse jogo aqui. O Sport entrou no jogo sem vários jogadores. Eu quero até ler aqui, porque o Sport realmente entrou com vários jogadores no DM. Dalbert, Gonçalo Paciência, Antônio Carlos, Thierry, que já está há um bom tempo, Igor Cariús, Pablo e Sérgio Oliveira. Então o Sport teve aqui, se a gente for analisar, sete jogadores aí sem poder jogar lesionados. O que mostra, entre lesionados, e também teve aí jogadores que eram jogadores do Red Bull, como o Lucas, o zagueiro, também que não muda muito, né? E o Arthur, que também não muda muito também, né? Mas a gente analisar tudo, tinham 9 desfalques do Sport para essa partida. Mas a verdade é que os jogadores que entraram, que jogaram a partida, fizeram uma partida horrorosa. Quando a gente vê a escalação do Sport, a gente vê o Matheus Alexandre jogando lateral direito na função dele e fez uma partida horrorosa. Pior jogador em campo, mas disparado, uma partida triste de assistir. Ele coloca o Matheus Alexandre lateral direito e improvisa o Hereda. E aí é aquele ponto que eu já falo. Não adianta cobrir um santo para encobrir outro. O Hereda, no geral, apesar de não ter feito uma boa partida contra o Vasco, mas o Hereda, no geral, vem fazendo uma boa temporada. Então você tira um jogador de uma posição que está bem para improvisá-lo em uma outra função. Por que não improvisou o Matheus Alexandre? Sabe? Por que não improvisou o Leonel de Plácido? Mas tem que improvisar o Hereda, que está bem. Então você tem jogadores que não estão rendendo naquela posição do Hereda e você coloca o Hereda rendendo em outra posição. Então já começa, para mim, a incoerência nesse ponto aqui. E, cara, o Sport leva um gol, sabe, num vacilo bizarro da defesa. E eu quero destacar também, o João Silva fez a pior partida dele com a camisa do Sport, desde que chegou. É um excelente zagueiro, bom jogador, sim, mas fez uma partida horrorosa no primeiro tempo. No segundo ainda equilibrou alguma coisa, mas não tinha muito o que fazer, né? Mas foi o primeiro tempo horroroso. E o Sport acaba levando um gol, cara, de bate e rebate dentro da área, né? Uma bola que é finalizada, o Kaique França defende, que para mim fez uma boa partida. A bola, ela sobra depois aí para o atacante do Red Bull, que faz o gol. Né? E aí, basicamente, definindo a partida. E o Sport, cara, depois disso, com várias possibilidades, ó. Possibilidade com o Leno Lobato de fazer gol, possibilidade com o Barleta de fazer gol. E o jogo ficou muito costurado, ninguém chutava, ninguém finalizava. É como eu falei, a impressão que a gente tinha é que o Sport só podia fazer gol entrando com bola e tudo. Porque nem finalizada. Só para você ter uma noção, o Lucas Lima foi o jogador que mais finalizou no primeiro tempo. 3 finalizações. Um jogador que não finaliza. O que mostra como o Sport estava desnorteado. Várias situações, os jogadores do Sport batendo cabeça entre si. Eu quero destacar aqui, para mim, 3 jogadores que fizeram uma partida ok no primeiro tempo. O Lucas Lima, o Barleta e o Duqueiroz, para ser honesto. E a minha opinião, você já vai comentando aí se você discorda desses jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí a gente tem que destacar também que o Sport entrou com 3 volantes. 3 volantes jogando em casa. É inaceitável. Ah, mas o Fabrício eu não enxerga como volante. Ele jogou posicionado como volante. Então, assim, jogar em casa com 3 volantes, irmão, é complicado, sabe? Segundo tempo, quando a gente achava que ele ia fazer pelo menos 3 modificações, ele só tira o Fabrício Domingues e coloca o Rodrigo Atencio. E o Rodrigo Atencio, por mais que entre ali tentando fazer alguma coisa, né, o Rodrigo Atencio está fora de forma. Está fora de ritmo de jogo. Não era um jogo, sabe? Eu acho que ele tivesse que jogar, mas você confiar só no Atencio, você teria que ter mais algumas substituições, sabe? Talvez se você quiser jogar um jogador mais para frente, você podia botar o Zé Lucas, mais ofensivo, né, que é o segundo volante.
mas ele entrou já perto do fim da partida. Sabe? Então ficou muito complicada a situação do Sport. O Sport não criava jogadas. E essa foi a tônica. E para variar, né, durante a partida o Pepa faz algumas constituições que a gente não entende. Colocou o Tite Ortiz, ele entrou bem, e aí vou dar esse mérito. Finalizou, inclusive, bem de fora da área, a bola foi no travessão, podia ter entrado. Mas depois, ele tira, só pra você ter uma noção, cara. Ele tira o Barleta. Ele tira o Barleta e coloca o outro jogador para atuar. Mas sabe que não ia render absolutamente nada. Então, assim, cara, como é que a gente vai buscar um resultado se nem as substituições, o mínimo, que são as substituições, são corretas? Ele tirou o Barreto jogando bem e colocou o Gustavo Maia, que é um jogador que poderia ajudar. Mas você tirar o melhor jogador em campo do esporte, que era o Barleta, naquele momento com o Lucas Lima, sabe? Então, fica difícil demais da gente entender, né? Para variar, né? Não tem como entender, é muito imprevisível. É muito imprevisível. O Sport tem 4 jogos, fez 1 ponto. É um lanterna, mas é um lanterna com louvor, pedindo para ir para a Série B de novo. Tiveram os erros da arbitragem, a gente não pode negar isso, mas não dá para se apegar só a isso. Se não tivesse esses erros, a gente teve o erro contra o São Paulo, o Sport empatou 0-0. Teve o erro contra o Palmeiras, talvez fosse mais 1 ponto para o Sport. Mas aí o erro contra o Vasco, perdeu, teve um lance ali, mas perdeu de 3-1. Sabe? Então é muito imprevisível. Infelizmente o técnico Pepa entra na porta da banda, foi muito vaiado no primeiro tempo, levando o nome de burro, e assim, eu não vou chamar o cara de burro aqui, óbvio, de jeito nenhum. Eu respeito, né? Na minha posição tem que ter respeito. Mas fez uma partida bem ruim também. Escalou mal, substituiu mal. Então, assim, começa agora a pressão. Começa agora o coro de que talvez tenha que se mudar um técnico, o que é muito danoso, porque todo esse elenco foi montado pelo Pepa. Era interessante que ele desse certo esse elenco, mas não vem dando. Então o Sport continua como lanterna, sabe? Faz um campeonato muito ruim e agora vai para fora jogar contra o Corinthians. Vai jogar contra o Corinthians, sabe? Na Neoquímica Arena. Que é um jogo que, cara, eu coloco mais uma derrota. Do jeito que tá, eu coloco mais uma derrota. Então, situação muito crônica para o Sport. O início muito ruim, sabe? São 4 rodadas. Mesmo assim, início horroroso do Sport. É preocupante. Vamos torcer para que as coisas possam se modificar. Que aconteça um milagre lá em São Paulo, porque do jeito que está, a situação está muito complicada, como eu coloquei na capa. O Sport está pedindo para ir jogar a Série B novamente. Eu quero saber a tua opinião, comenta aí, fala para mim aí o que é que você achou do jogo, se você concorda, discorda do que eu falei, você acha que o Pepa tem que continuar, que ele tem que sair, eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Vamos debater esse momento difícil do Sport. A gente sabia que seria difícil, eu sabia que seria difícil, mas não desse jeito. Comenta aí, quero saber a tua opinião, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.